Comissões aprovam produção e uso da fosfoetanolamina no Brasil e a importação simplificada de medicamentos para doenças raras. Esses são os destaques desta edição. Boa tarde. A distribuição da fosfoetanolamina, chamada Pílula do Câncer, foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Sociais e pelo plenário para que os pacientes tenham acesso ao medicamento. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, libera em caráter experimental o uso da fosfoetanolamina sintética para pacientes com câncer. O projeto determina que será necessário laudo médico que comprove o diagnóstico e termo de consentimento e responsabilidade, assinado pelo paciente ou responsável legal. A fosfoetanolamina sintética foi desenvolvida na Universidade de São Paulo e fornecida a pacientes com câncer em caráter experimental durante anos, mas sua distribuição foi suspensa. Não é uma coisa que surgiu ontem, né? Esse é um medicamento, é uma fórmula que vem sendo utilizada praticamente há décadas e que não teve até então a atenção do sistema de saúde para levar adiante. Alguma etapa que deveria ser precedido, sua distribuição aos pacientes oncológicos não foram cumpridos. Por que não foram cumpridos? Porque os laboratórios, a gente não tem interesse que isso vá para frente. Alternativas terapêuticas de baixo custo vai representar para muitos pacientes a única chance de sobrevida frente ao diagnóstico de uma neoplasia maligna avançada. A USP deve iniciar no próximo mês a pesquisa que pode reconhecer a eficácia e a segurança do medicamento, mas levará tempo para chegar a um resultado definitivo. A maioria dos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia acredita que a substância é segura e que não é necessário esperar a pesquisa para liberar o medicamento. O projeto teve um voto contrário, do senador Aloysio Nunes. No meu entender, o Congresso Nacional não tem competência para liberar medicamentos que ainda não foram submetidos a testes clínicos. A fósforo hoje é uma esperança, um sonho, uma aclamação nacional. Eu tive duas irmãs que novas se formaram e antes dos 30 anos perderam sua vida por causa do câncer. Uma preocupação do médico e senador Eduardo Amorim, que apoiou o projeto, é que a população não tenha ilusões em relação ao novo remédio. Nós temos que tomar o cuidado. Não podemos vender, passar uma falsa esperança para ninguém. Não adianta pensar que vai ser a solução para tudo, espero que seja, mas acho que não será. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou ainda o projeto que regulamenta pesquisas com seres humanos e pretende acelerar o processo de liberação de estudos clínicos no país. Os 13 milhões de brasileiros portadores de doenças raras estão mais próximos de ter acesso a remédios utilizados em outros países. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que facilita a importação dos chamados medicamentos órfãos. São consideradas raras doenças que têm incidência menor que 65 casos a cada 100 mil habitantes. Por ter alcance pequeno, há pouco interesse da indústria farmacêutica de investir em pesquisas para o desenvolvimento de remédios. Assim, o tratamento no Brasil fica restrito a poucas drogas. Para ter acesso a medicamentos mais modernos utilizados em outras partes do mundo, os chamados medicamentos órfãos, muitos brasileiros tentam trazê-los de forma ilegal ou entram na justiça para conseguir importá-los. Mas, como o processo é demorado, acaba prejudicando o tratamento. O projeto de lei autoriza a importação desses remédios. A partir de agora seja simplificado, o cidadão assume a responsabilidade, o médico, logicamente, também fez a prescrição e, com isso, o medicamento poderá ser trazido ao Brasil sem maiores burocracias. O projeto nasceu exatamente de uma audiência pública da qual participaram a Anvisa, o Ministério da Saúde, laboratórios brasileiros e famílias de doentes. Pessoas acometidas de doenças graves que dependem desses medicamentos que não são produzidos aqui no Brasil. O projeto de lei segue para análise final na Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o projeto de lei que autoriza a desapropriação de áreas para fins de utilidade pública. O processo de desapropriação judicial deverá ter etapas de mediação e arbitragem e pode levar até 3 anos.
Além disso, a proposta de indenização ao proprietário deve variar entre 120% e 150% do valor do imóvel. Uma sugestão apresentada pelo programa Jovem Senador em 2011 foi aprovada hoje pela Comissão de Educação. A ideia é mudar a lei de diretrizes e bases da educação para que o ingresso nas universidades federais conte também com programas de avaliação seriada. São aqueles exames que têm provas ao final de cada ano do ensino médio. Na avaliação do relator Cristóvão Buarque, a novidade deverá conviver com os sistemas atuais, que são o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Aprovada, a sugestão da estudante Jéssica Renata Pérez seguirá agora como projeto de lei, devendo ser examinada pelas diversas comissões do Senado. Na UNB, 50%, senador, entra pelo PAS, Programa de Avaliação Seriada. 50% entra pelo vestibular UPA, pelo Enem. E esse é um programa que já tem 20 anos, faz esse ano. Os senadores também aprovaram a criação do Dia Nacional da Astronomia, a ser celebrado em 2 de dezembro. A data homenageia o imperador Pedro II, nascido nesse dia e reconhecido pelo amor à ciência e por equipar e reorganizar o Observatório Nacional. Ficamos por aqui, você assiste em instantes à sessão plenária. A partir das 4 da tarde está prevista a ordem do dia, parte da sessão em que os senadores votam projetos. Os 2 principais itens na pauta são o projeto de lei de responsabilidade das estatais e a proposta de emenda à Constituição que limita o número de cargos comissionados na administração pública. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.